Na língua quichua, Machu Picchu quer dizer velha montanha, também chamada de cidade perdida dos Incas. É considerada um dos sítios culturais mais importantes da América Latina. De área construída, são 530 metros de comprimento, incluindo pelo menos 172 recintos. O santuário foi construído no século XV e abandonado no século XVI com a chegada dos espanhóis, sendo redescoberta em 1911. A cidade se divide em duas grandes áreas: a agrícola, formada por terraços e recintos de armazenamento de alimentos, e a outra urbana, com a zona sagrada composta por templos, praças e mausoléus reais. A cidade fica entre duas montanhas e entre duas falhas geológicas. A região apresenta constantes terremotos e chuvas o ano todo. Machu Picchu é considerado uma das criações mais espetaculares do Império Inca, porque para qualquer construtor seria um grande desafio construir uma cidade nessas condições naturais e evitar que todo o complexo se desmoronasse. Para isso, os Incas trabalharam num sistema especial de drenagem, com capas de pedras trituradas e rochas para evitar o empoçamento de águas das chuvas. São 129 canais de drenagem que se estendem por toda a área urbana, feitos para evitar a erosão. Dizem que o lugar é místico. Os meses com maior movimento aqui é de março até maio, que olha só, o fluxo de turistas que tem aqui em Machu Picchu é enorme, são pessoas de todo o planeta, tem guias que falam em espanhol, inglês, russo, português, chinês, que tem pessoas de toda parte do planeta. E nessa visão aqui, você vê que as casas não têm telhados, porque foram destruídas com o tempo. E apenas 30% dessa estrutura que existe aqui em Machu Picchu é original. São as pedras maiores. As pedras menores foram construídas pelo homem agora já no século XX. Os terraços de cultivo foram formados por uma grande parede de pedra e recheio de diferentes camadas de material, pedregulhos, cascalho, argila e terra, para facilitar a drenagem. Aqui cultivavam frutas, verduras, legumes e plantas medicinais. A casa do rei Inca é a maior e melhor distribuída de Machu Picchu. Inclui duas salas de grandes vigas e paredes de pedra bem talhadas. Um desses quartos tem acesso a uma sala de serviço com um canal de drenagem e inclui também um conjunto de curral para ilhamas e pacas e um terraço privado com vista para o lado leste da cidade. Os muros e paredes de Machu Picchu são feitos de pedras cuidadosamente lavradas. São blocos de granito sem brilho e perfeitamente talhados em forma de tijolos retangulares. A união dos blocos é feita por uma fina capa de material aglutinante, imperceptível. Os Incas realizaram essas obras numa sociedade sem ferramentas de ferro. Aqui é o Templo do Sol, uma das mais elogiadas arquiteturas de Machu Picchu pelos guias. É esse local. E eles dizem, não há confirmação real, que aqui é um mausoléu de um rei Inca. Mas isso é histórias que alguns guias contam. Outros guias dizem que aqui não foi encontrado nada. Mas, para tornar o ambiente ainda mais místico e mais atraente, eles dizem que aqui foi enterrado um dos reis mais importantes do povoado Inca. A maioria das portas, janelas e as falsas janelas tem forma trapezoidal, mais larga na base que no topo. As portas dos recintos mais importantes eram duplas e, em alguns casos, incluíam um mecanismo de fechamento interior. Pela obra humana e pela localização geográfica, Machu Picchu é considerada patrimônio mundial pela Unesco. E por aqui passam pelo menos 500 mil de turistas por ano. A entrada no santuário deve ser agendada e paga pela internet ou comprada no próprio local. Ela custa 70 soles estudante ou 135 soles inteira por pessoa.